Hoje a gente vai falar sobre o assunto que a gente mais recebe dúvida no nosso Instagram, que é o Western Union. O que é, como que funciona e as principais perguntas que vocês fazem. A gente usa o serviço da Western Union há mais de um ano. A gente passou um período na Argentina como nômades digitais, então a gente usou bastante e a gente aprendeu bastante coisa nesse tempo. Então a ideia desse vídeo é sanar todas as dúvidas que a gente recebeu e também tranquilizar um pouco quem está meio inseguro com o serviço e tal. Eu acho que a primeira coisa é explicar por alto assim, o que é o Western Union. Se você está nesse vídeo, é bem provável que seja a sua primeira transferência ou uma das primeiras. Então, para que fique claro, assim, a Western Union é uma empresa que presta um serviço de transferência de dinheiro entre países. É uma empresa que já tem muitos anos de atividade, é uma empresa tradicional, então não é golpe, não tem risco de você transferir, pegarem seu dinheiro e sumirem. É um serviço sólido já. Eu tô falando isso porque a primeira vez que eu fui fazer a transferência eu fiquei com um pouco de ansiedade, porque tô fazendo um Pix para uma empresa que eu nunca ouvi falar e é uma quantidade relevante de dinheiro, então, fiquei um pouco nervoso. Mas, assim, quanto a isso, pode ficar tranquilo, que é uma empresa grande, assim, séria e tal. Não é golpe, não é esquema de pirâmide, nem nada disso, não. Agora que a gente sabe o que é o Western Union, acho que é bom falar por que a gente usa o serviço dela. No caso específico da Argentina, existem duas cotações para o dólar. Tem a cotação oficial e a cotação do mercado paralelo. Eu não vou entrar nos pormenores de por que existem duas cotações, mas o que a gente precisa saber é que se a gente faz o câmbio usando a cotação do dólar paralelo, é muito mais vantajoso para a gente. No final das contas, a gente fica com muito mais pesos. Para a gente ter uma ideia, hoje, na cotação oficial, a gente consegue comprar 46 pesos com R$1. Já nessa cotação paralela, que é a que a Western Union oferece, a gente consegue comprar 90 pesos. Então, assim, é basicamente o dobro. Então, faz muita diferença no final das contas. E como que funciona na prática esse serviço? É assim, você transfere para eles em reais mesmo, e aí chegando na Argentina você encontra uma agência e saca esse dinheiro em pesos já todo convertido. A gente tem um mini tutorial lá no Instagram mostrando mais ou menos como é que é o processo, mas se vocês quiserem podem pedir aqui nos comentários um tutorial mais completão que a gente faz também. Tá, então agora a gente vai começar a falar de dicas mais práticas e coisas que você deve e coisas que você não deve fazer nesse processo de transferência. A primeira dica, que eu tenho certeza que vai salvar muita gente, é sobre o formulário que você precisa preencher no momento de enviar o dinheiro. Você precisa entrar com alguns dados pessoais lá nesse formulário e um deles é o seu nome. Lá no formulário vão ter 3 campos de nome. Tem o primeiro nome, nome do meio e sobrenome. Vamos supor aqui que meu nome é João Pereira da Silva. Se eu fosse preencher esse formulário, eu colocaria João no campo primeiro nome, talvez eu colocasse Pereira no campo nome do meio e da Silva no campo sobrenome. Mas o que acontece é que você não deve, em hipótese nenhuma, preencher esse campo de nome do meio. A minha irmã mesmo teve dificuldade para sacar o dinheiro lá na agência, porque ela colocou um dos sobrenomes nesse campo nome do meio e por algum motivo, na hora deles cruzarem os dados lá, deu algum problema e foi uma burocracia enorme para conseguir resolver. Então a dica é, relembrando, meu nome é João Pereira da Silva. O certo é colocar João no campo primeiro nome, deixar o campo nome do meio em branco, e aí no campo sobrenome eu coloco Pereira da Silva. Chega muita gente perguntando, por exemplo, meu nome é João Paulo Pereira da Silva. Eu coloco o Paulo no campo nome do meio? Não. Você vai colocar João Paulo no campo primeiro nome, Pereira da Silva no sobrenome. O campo nome do meio ele fica sempre em branco. Outra pergunta que a gente recebe demais. A cotação que vale é a do momento da transferência ou do momento do saque? E é sempre a do momento da transferência. Se, por exemplo, hoje está R$1 para 90 pesos, eu transfiro para sacar daqui a uma semana. E aí quando eu for sacar, a cotação está R$1 para 80 pesos. Não importa, o que vai valer é no dia que eu transferi quanto que estava. E aí o peso pode valorizar ou desvalorizar, não tem problema, vai congelar ali a cotação do momento que você transferiu. Mais uma dúvida que a gente recebe muito. Eu posso sacar só uma parte do valor que eu transferi? E a resposta é não. Quando você vai lá na agência, você vai passar um código relativo à sua transferência e você obrigatoriamente tem que sacar todo o dinheiro. Se for importante para você sacar um valor menor, você pode fazer 2 transferências, mas é importante lembrar que você vai pagar uma taxa por transferência, então pode não valer a pena. Mais uma, eu preciso estar na Argentina ou eu posso estar no Brasil no momento de fazer a transferência? E tanto faz, você pode fazer ou da Argentina ou do Brasil, não tem problema. É obrigatório só que você esteja na Argentina no momento de fazer o saque. Outra pergunta que a gente recebe muito, posso levar reais em dinheiro vivo lá na agência e trocar por peso? Essa pergunta realmente a gente não tem uma resposta clara porque a gente nunca fez isso. A gente sempre optou por fazer a transferência por Pix, porque a gente acha mais prático, não tem que ficar andando com dinheiro na rua. Mas tem seguidores nossos que já falaram que fizeram isso em algumas agências. Então assim, eu acho que deve ter como fazer isso, mas como a gente nunca fez e nunca viu ninguém fazendo lá nas agências que a gente foi, eu não tenho certeza. Então acho até bom, se alguém já fez isso, deixar aqui nos comentários que já esclarece mais essa dúvida aí.
Com quanto tempo de antecedência eu preciso enviar o dinheiro? Dá para sacar no mesmo dia? Então, no site da Western Union, eles pedem um prazo de 3 dias úteis para disponibilizar o dinheiro para saque. Na prática, quando a gente transfere, eu nunca tive que esperar mais de um dia. Normalmente a transferência está disponível para sacar umas 2, 3 horas depois do momento que eu transferi. Posso enviar o dinheiro para mim mesmo ou tem que ser para outra pessoa? Você pode fazer os dois. No meu caso, eu sempre transfiro para mim mesmo. Eu preencho lá os dados de quem vai fazer envio com os meus dados e os dados do recebedor com os meus dados também. Nunca tive problema com isso. Mas também poderia colocar os dados da Pamela para receber ou para enviar, enfim, tanto faz. Desde que os dados estejam preenchidos corretamente, não tem problema. Quais documentos eu preciso levar para sacar? É verdade que não dá para sacar com CNH? Então, é verdade. Os documentos aceitos para fazer o saque são os documentos válidos na Argentina, que são ou o passaporte ou o RG. CNH realmente não dá para sacar e não é aceito como documento oficial em lugar nenhum da Argentina. Consigo sacar os pesos numa agência do Brasil? Não dá para sacar peso no Brasil. É realmente um serviço de transferência entre países, então você vai transferir em reais no Brasil para sacar em peso na Argentina. Tem alguma agência da Western Union nos aeroportos de Buenos Aires? Infelizmente não. Acho que muita gente pergunta isso porque já quer chegar lá no aeroporto, passar numa agência e garantir o dinheiro, mas infelizmente por enquanto não tem agência da Western Union nos aeroportos de lá. Tomara que tenha um dia. Tem muitas agências na Argentina e em Buenos Aires. Bom, tem muita agência espalhada na Argentina inteira. Mas assim, dependendo da cidade que você for, pode ser que tenha um número menor, se for uma cidade muito pequena. Mas enfim, vale a pena você conferir a cidade que você está indo, quantas agências que tem, se tem. Em Buenos Aires tem agência demais. Inclusive, se você procurar no Google Maps, você vê um tanto de agência. E é importante destacar aqui que tem 2 tipos de agência. Tem as agências próprias da Western Union, que é uma loja com logo da Western Union e tal. Normalmente são as que a gente mais gosta de ir, por motivo que eu vou explicar daqui a pouco. E aí tem os agentes correspondentes, que são estabelecimentos que fazem qualquer outra coisa e também prestam esse serviço em nome da Western Union de disponibilizar o dinheiro para saque. Quando a gente fez a nossa primeira transferência pela Western Union, a gente chegou em Buenos Aires, eu procurei o Western Union no Google Maps, a gente foi na agência mais próxima e chegando lá era tipo uma lotérica bem pequenininha. E aí quando eu tentei fazer o saque, a pessoa viu a quantidade de dinheiro e falou que não tinha disponível, que era muita grana. E a gente procurou outra agência e foi a mesma coisa. E a gente percebeu esse padrão, que esses agentes correspondentes, eles têm uma quantidade menor de dinheiro disponível. Então vale muito mais a pena você ir nas agências próprias, que são lojas maiores, e normalmente eles têm muito mais dinheiro lá para os saques, né? Então depois disso a gente sempre dá preferência para ir nas agências próprias. Inclusive a gente vai deixar um link aqui, que é uma listinha do Google Maps, que tem todas as agências próprias que a gente foi e recomenda. É um presentinho, assim, então se você gostar, deixa o like aí, comenta, inscreve no canal, segue a gente no Instagram também. Então vamos lá, continuar. Tem chance da agência não ter dinheiro no momento que eu for sacar? E assim, infelizmente tem essa chance. Na prática, assim, nesse tempo todo que a gente fica usando esse serviço, teve acho que 1 ou 2 vezes que a gente não conseguiu sacar na primeira agência que a gente foi, mas assim, normalmente é só você procurar outra agência mais próxima ou então voltar na mesma agência mais cedo no outro dia, que você consegue. Então assim, isso não deve ser um grande problema. A gente costuma fazer transferências entre 3 e 5 mil reais e como eu falei, a gente só não conseguiu sacar de primeira 1 ou 2 vezes. Então assim, você indo nessas agências próprias, grandes, de preferência no começo do dia, tem uma chance muito boa de você conseguir sacar. É melhor enviar uma quantia grande de uma vez ou fazer várias transferências pequenas. Assim, se não for um valor muito absurdo, da ordem de 10 mil para mais reais, eu acho que vale a pena fazer uma transferência só e sacar. Por vários motivos, né? O primeiro é que você paga uma taxa para cada transferência, né? Então vai acabar ficando mais caro se você fizer várias. E outra coisa também que é muito importante é que o peso tem se desvalorizado a cada dia, né? Então, por exemplo, se você... vamos supor que você vai fazer uma transferência de 20 mil reais. Quanto tempo você vai demorar para gastar esse dinheiro? Porque atualmente não é recomendável você ficar com peso em espécie por causa dessa desvalorização. Então, por exemplo, se for levar 2, 3 meses para você gastar essa grana, é bem possível que no final desse tempo o dinheiro já esteja valendo bem menos do que quando você transferiu, entendeu? Então, assim, o ideal é você transferir uma quantidade de dinheiro que você vai gastar num período curto de tempo para você se proteger um pouco dessa desvalorização. Qual o horário de funcionamento das agências? Tem alguma que funciona sábado e domingo? A maioria das agências funciona em horário comercial mesmo até às 6 ou 7 horas da noite e sábado até meio-dia. Tem uma agência só que a gente conhece, que inclusive a gente fez um vídeo sobre ela, vou colocar o link aqui em algum lugar da tela, que ela funciona sábado e domingo até às 8 da noite. Inclusive ela salvou a gente até num feriado que a gente precisou sacar numa emergência lá e ela estava aberta. Então se você quiser saber onde que ela fica, porque é um pouco escondida, assiste o vídeo que vale a pena, pode te salvar. Então é isso, gente, essas são as principais dúvidas que a gente recebe, a gente tentou esclarecer tudo.
Mas se você teve alguma experiência diferente ou tem alguma pergunta que a gente não respondeu ou quer acrescentar alguma coisa, deixa aí nos comentários, que aí a gente vai se ajudando, o vídeo fica mais completo ainda. Então já compartilha esse vídeo com todo mundo que tá com viagem marcada pra Argentina. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou e até o próximo vídeo.